Temos o prazer de receber aqui no estúdio o candidato do PDT, ex-governador do Ceará, também ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, que nos próximos minutos vai seguir com a gente aí esclarecendo alguns pontos de como ele vê o país e de quais são as suas propostas. Bom dia, candidato. Bom dia, Michele, bom dia ao Mauro e a toda a gente querida que está nos acompanhando na Nova Brasil FM. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar com o povo brasileiro. Bom dia, Ciro, obrigado por estar aqui com a gente também. Ciro, no seu discurso de lançamento da sua campanha, você enumerou uma série de propostas, entre elas financiar smartphones e dar internet de graça e cursos online de capacitação de informática, um plano emergencial de pleno emprego para gerar 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos de governo, também um programa chamado Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio, com estágios remunerados pelo governo para jovens, construção de escolas de tempo integral, reforma urbana e regularização fundiária, um programa de renda mínima universal que uniria aí Auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural, também a formação de estoques reguladores de alimentos e também o fornecimento de gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Muitos desses programas, Ciro, precisam ser financiados pelo próprio governo. E a pergunta que fica é, de onde vem esse dinheiro? Bom, talvez eu seja o único candidato que estou pedindo um debate sobre ideias práticas concretas e eu próprio, nesse mesmo discurso, faço essa pergunta. Então alguém deve dizer, então de onde vem o dinheiro? E eu assumo a tarefa de dizer concretamente de onde vem o dinheiro e você me interrompe porque é uma coisa muito estudada. Eu sou ex-professor de Direito Tributário da universidade e costumo ser muito sério nesses compromissos que assumo. Então, primeiro, o Brasil tem hoje 345 bilhões de reais de renúncias fiscais. Significa imposto devido e que por uma série de favores o governo deixa de cobrar. Não estou falando de sonegação, que é outra pancada, mas não está no meu cálculo. Logo mais a gente pode falar sobre isso. Mas eu dou um exemplo para você saber e o ouvinte da Nova Brasil saber o que é. Hoje, salmão, filé mignon e queijo suíço tem isenção de PIS/COFINS na cesta básica. E a gente sabe que o povo não come esses 3 elementos, né, nem integra a cesta básica. A renúncia fiscal deste ponto, meu caro Mauro, é de 8 bilhões de reais. Com 8 bilhões de reais por ano, eu boto 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral, da forma como eu faço, como nós fazemos no Ceará, e estamos avançando para universalizar. Isso então, é só no salmão? Salmão, queijo suíço e filé mignon. Só PIS/COFINS. Mas é o seguinte, eu não sei se eu vou milindrar alguém, mas eu gosto de citar casos concretos. A Localiza, que é uma empresa de locação de veículos, que eu escolhi para dar exemplo, por quê? Porque o dono era secretário de privatização do Bolsonaro. E vivia falando mal aí do Estado brasileiro. Pois bem, locação de veículo, ninguém no mundo dá isenção de imposto. Se você olhar um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte, mesmo que ele seja alugado no Amapá ou em Natal. Por que é em Belo Horizonte? Porque ele não paga IPVA, ou paga o IPVA simbólico. Ele não paga imposto, o ICMS, ele compra direto num regime, tudo favores conseguidos aí à margem, né, desse grande pacto entre o poder econômico e o poder político corrompido do Brasil. Mas para não ficar só no primeiro elemento, eu vou cortar 20% de 350 bilhões. Isso dá 70 bilhões de reais por ano. Depois eu tenho a proposta de cobrar, como eu já fiz quando fui ministro da Fazenda, e só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Então a Michele trabalha aqui na Nova Brasil, quando chega no fim do mês, vai lá o salário dela, 27,5%, já ficou na fonte. Enfim, os super ricos no Brasil botam 1 bilhão de reais no bolso e não pagam um centavo de imposto de renda na pessoa física, na transferência de lucros e dividendos empresariais. O mundo inteiro cobra. E eu cobrava quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, o Lula e o Fernando Henrique acabaram com isso e o Bolsonaro mantém acabado. Se eu volto a cobrar nas alíquotas que eu já cobrei, eu arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. Eu pretendo cobrar 0,5% a 1,5%, alíquotas progressivas, de todas as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Eu atinjo 58 mil brasileiros em 210 milhões de habitantes. O mundo inteiro cobra esse tributo com alíquota moderada para não causar fuga de capitais, porque você ordena a conta de capital onde nós pagamos 0,38% de IOF. Basta que essa alíquota de IOF seja um pouquinho maior
para dissuadir a transferência para fora de dinheiro. Embora o Brasil tenha hoje os brasileiros registrados no Banco Central 240 bilhões de dólares em offshores no estrangeiro. Entre eles, o ministro da Fazenda do Brasil, Paulo Guedes. Então a autoridade brasileira encarregada de cobrar imposto, de vigiar que a nossa moeda não derreta na frente do dólar, guarda a fortuna dele no estrangeiro. O presidente do Banco Central do governo Lula também fazia a mesma coisa. No meu governo, autoridades serão proibidas, como a maior parte do mundo faz, de botar o seu dinheiro lá fora, porque a gente não pode dar mau exemplo. Pois bem, se eu cobrar 0,5%, eu arrecado mais 50 bilhões de reais. Então nós vamos aí, 70 mais 60 mais 50, acabou o déficit primário. Em relação aos juros pagos hoje da dívida pública? Pronto, esse é o outro ponto. Então, cortar despesas e aumentar a receita em cima dos super ricos que hoje vivem num paraíso fiscal é a fórmula de onde eu digo concretamente cada centavo de onde vai vir para financiar cada uma dessas políticas que estão já todas ponderadas, estudadas e mais, há um laboratório em que elas estão sendo executadas, que é o estado do Ceará, de onde eu venho. Onde eu fui governador, onde eu fui prefeito, e eu integro uma equipe de homens e mulheres que têm essa tarefa e que fazem do Ceará ter, por exemplo, 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, onde metade dos estudantes do nível médio já estão numa matrícula em tempo integral, a maior parte deles profissionalizante, e quando acabam o curso vão para uma empresa com estágio remunerado pelo governo. Mas que laboratório que é esse, Ciro? É o estado do Ceará. Sim, mas eu digo em que sentido? Porque você porque falou lá nós já estamos praticando esses aqui. compromissos. Não, pois veja bem, sem esses tributos, o Ceará, entretanto, vamos lá, o São Paulo cobra 4% sobre as grandes heranças, os Estados Unidos cobra 25% sobre as grandes heranças, o Ceará cobra 8%. Naquilo que é é de competência só das estadual, grandes, né? Deixa eu dar outro exemplo. O paulistano que está nos ouvindo aqui, ou paulista, ou brasileiro, mas vamos pegar São Paulo. O Imposto Territorial Rural, que é o IPTU das fazendas do interior, paga por ano no Brasil, o Brasil inteiro, essa grande fazenda do agronegócio, menos do que o paulistano paga por mês de IPTU. Então veja, no Brasil não é problema de falta de dinheiro, o problema do Brasil é, primeiro, o dinheiro é arrecadado só dos pobres e da classe média, só onera a produção e o trabalho e não onera os ganhos de capital, propriedade, e essa é a tendência do mundo inteiro, e está tudo escrito nesse meu livro, tá? E de outro lado, a despesa pública brasileira, que foi o que a Michele ponderou, a maior de todas está fora de qualquer controle, que é juro para banco. Então deixa eu dar um exemplo para o ouvinte da Nova Brasil. Escute aqui, cada 1,5% que o Banco Central aumentou de taxa Selic 3 vezes agora nos últimos 4 meses, e vai aumentar de novo agora 1,5%, custa 60 bilhões de reais por ano. Mas evidentemente que eu vou acabar com essa farra. Por isso que eles me odeiam, vão fazer o diabo para que eu não chegue lá. Então, mas o senhor vai dar calote? Como que o senhor vai renegociar? Não. O que o senhor vai fazer? Veja, todo mundo no Brasil está endividado. 72 de cada 100 famílias no Brasil estão endividados. E eles sabem bastante bem, se viram nos 30, sofrem todo tipo de humilhação. 63 milhões dos brasileiros estão no SPC. E por que você fica vulnerável à dívida? Porque você está ganhando menos do que merecia e está gastando mais do que pode, porque as coisas estão subindo de preço. Vamos ajudar o povo a entender. Não é difícil fazer a comparação numa grande nação. Por que o Brasil paga juros tão altos? Primeiro, porque o governo está entregue ao controle dos banqueiros. Primeiro isso, porque existe no Brasil um cartel. O que é um cartel? Hoje de manhã alguém está saindo aí para comprar pão. Se todos os donos de padaria de São Paulo, saíssem comprando uns dos outros e ficassem todas as padarias na mão de apenas 5 donos, eles faziam um jantar em Fortaleza uma vez por ano e combinavam o preço do pão. Isso é o que se chama cartel, que destrói a livre iniciativa, a concorrência, etc. Pois bem, o Lula promoveu isso no Brasil. Eu falo isso para as pessoas entenderem que não é uma questão pessoal, é questão programática, de organização da economia. O que eu estou querendo dizer? De cada 100 operações financeiras no Brasil, compra no crediário, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo para banco, empréstimo para empresa, empréstimo pessoal, de cada 100 operações, 85 são feitas por 5 bancos que se organizaram em cartel. Então tem uma parte do juro que é imposta porque, como dono da padaria, eles combinam. Mas e como fugir disso, candidato? Agravando a competição. Então como é que eu vou fazer? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os bancos regionais, Banco do Nordeste, no primeiro dia do meu governo, saem do cartel, porque eles estão no cartel.
Por quê? Porque no Brasil é o seguinte, o presidente do Banco do Brasil vem do banco privado e vai voltar para um banco privado. E está lá no Banco do Brasil não fazendo serviço. Veja, deixa eu dizer para vocês, para as pessoas acompanharem, e de novo, parece assim, mas eu quero dar exemplo prático para as pessoas saberem do que é que nós estamos tratando. Não pode ser uma eleição Chico contra Mané e Maria. Nós temos que discutir as causas dos problemas brasileiros, porque tem tanta gente desempregada, por que nada funciona no Brasil, por que a corrupção generalizou-se de forma impune, enfim. E não é lambança. Veja bem, recentemente o Lula fez um jantar com o Alckmin aqui, em que a grande elite brasileira toda desceu numa grande casa de carnes aqui de São Paulo, uma das mais caras de São Paulo, não é? E agora nós soubemos que quem pagou esse jantar foi um plano de saúde que vive abusando do povo e um banco chamado BTG. O Bolsonaro pegou 3 bilhões de reais, com B de bola, da carteira de haveres de créditos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil tem uma subsidiária só para receber esses créditos, cobrar quando as pessoas não pagam, e vendeu para o BTG por menos de 350 bilhões de reais. Compreende? Então o BTG joga nas pontas, joga aqui, joga lá. Por quê? Porque o Brasil hoje está controlado, e não é hoje, faz 30 anos, pelo sistema financeiro. Então a primeira providência, aumentar a concorrência. Segunda, concorrência regulatória. O que explica que o American Express, o Visa, vou dizer os nomes, o Visa, o Mastercard, nos Estados Unidos, onde eles têm origem, cobram entre 18% e 25% de juro ao ano, e no Brasil cobram 300% ao ano. Isso é regulatório. Isso é absolutamente regulatório, porque o Brasil virou um paraíso, não é, da farra financeira, da especulação financeira. Mas mais do que isso, Michele, você apontou na inteligência da pergunta como é que a gente reduz juro. É consertando a conta do governo. Porque se eu ganho mais do que eu gasto, eu não preciso mais financiar o meu buraco. E é isso que estruturalmente eu pretendo fazer. E não adianta ficar inventando coisa. Tem que aumentar a receita brasileira. Tem que aumentar a receita. Aumentar a receita aonde? Tirando daqueles que ganham há 30 anos sem pagar nada no Brasil e que são poderosíssimos. Eles são donos da mídia, eles financiam os políticos e eles querem ver o diabo e não querem me ver na presidência do Brasil. E você falando sobre questão de aumentar a concorrência no setor bancário, cuidar dessa questão dos juros, você falou, eles me odeiam, eles não querem me ver por aqui. Você também falou que a questão do tripé macroeconômico aqui no Brasil tinha que ter sido uma solução transitória. Eu queria saber que num eventual governo seu, como é que ficaria essa questão do tripé e também do teto de gastos? Vamos lá. Onde é que existe na literatura, a gente tem que estudar as coisas para não estar inventando aberrações. E onde é que existe algum país aonde essa coisa funciona, inclusive no caso do teto constitucional, do teto de gastos, com status constitucional. Deixa eu só te interromper, porque assim, por que eu fiz essa pergunta? É justíssimo. Porque são temas que para o mercado são virou dogma de fé. Extremamente sensíveis. Mas veja, o mercado precisa ver que só quem pode salvá-lo sou eu. Porque se o mercado não fosse tão curto-prazista, não fosse tão curto nas suas reflexões, o mercado ia ver o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? O Brasil, que era o país do mundo que mais crescia, virou o país do mundo que menos cresce. O Brasil, na Bolsa de Valores, perdeu 30% em dólar. Foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. E todos os rentistas, os aplicadores financeiros, estão apanhando para a inflação. Então, repara, o mercado está perdendo, e pior, está perdendo aqui e ali no curto prazo, mas no longo prazo, o que está acontecendo, Mauro? A dívida brasileira está caminhando aceleradamente para 100% do PIB, e porque está caminhando aceleradamente para um padrão em que acende a luz vermelha no mundo inteiro de aversão ao risco Brasil, você tem o quê? Você tem que a dívida está encurtando dramaticamente de prazo, está esquentando o dinheiro. Deixa eu dizer ao povo brasileiro, nossa dívida hoje é de 6 trilhões e 400 bilhões de reais. Um quarto dela está vencendo em poucos 60 dias, 90 dias. Só no Brasil, nesse país saqueado, Mauro, só no Brasil, nesse país saqueado, o saldo que o banco não empresta, no fim do dia é remunerado pelo governo, com dinheiro público. Eu disse de novo aqui, então vamos lá, teto de gastos. Eu sou ex-governador do 8º estado brasileiro, sou ex-prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e comandei a economia do Brasil, ajudei a consolidar o Plano Real. Não tem um único dia em que eu tenha gasto mais do que arrecadei, ou que eu tenha praticado déficit fiscal. Um único dia. Isso é um exemplo.
prático de qual é o valor que eu dou ao equilíbrio. O meu estado, o Ceará, faz 30 anos que ninguém fala lá em atraso de funcionário. E que os funcionários têm a reposição da inflação e nós estamos expandindo, duplicando saúde, educação, segurança pública. Temos 87 das 100 melhores escolas, um dos estados mais pobres do Brasil. Pois bem, como é que a gente faz isso lá? Tem algum teto de gasto? Tem. Como é que faz o teto de gasto no Ceará? Todas as despesas são controladas, menos uma, o investimento. Por quê? Porque o investimento, além de qualificar o serviço público, melhorar a vida do povo, anima a atividade econômica. O que acontece no Brasil? Todas as despesas foram controladas, menos uma. Só que no oposto do Ceará. No Brasil, o orçamento total, atenção brasileiro que está nos ouvindo, esses são assuntos chatos, mas isso é o que nós devíamos obrigar todos os candidatos a refletir, porque isso é o que interessa, o resto é papo furado, picanha, cerveja, defesa da família, esse papo furado é para entupir, sabe, o ouvido e o coração de um povo machucado e sofrido como o brasileiro, e não dizer o que está acontecendo, como é que nós vamos mudar as coisas do Brasil, sem o que o Brasil vai fracassar como nação, se já não podemos afirmar que está fracassando como nação. 2/3 da força de trabalho brasileira ou estão na selvageria da precarização. Sabe o que é isso? 70 horas semanais de jornada de trabalho, sem férias, sem 13º, sem nada, com uma renda média declinante, em que o salário mínimo, como elemento simbólico, tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Mas vamos lá, o orçamento brasileiro são 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 3 trilhões com T de tapioca, que é dinheiro que a gente besta como nós não conta, como a gente chama no Ceará. Veja, 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1 bilhão são 1.000 milhões. Então são 3 trilhões de reais fora do teto. 1.800 estão dentro do teto. O que está fora do teto? Juro para banco, rolagem e amortização de dívida pública, ou seja, o pedaço da banqueirada. O pedaço do especulador financeiro. Isso que eu estou falando. 1 trilhão e 800 é o quê? Previdência social, em que você tem uma distorção em que 2% dos beneficiários da Previdência engolem a metade do orçamento. Quem são eles? Os generais. Enquanto se pega o trabalhador da construção civil, o comerciário, o motorista, etc., o operário, o servidor de classe média, enfim, ele paga a Previdência um déficit de R$ 1.400 por cabeça por ano. No Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no oficialato, porque não é nos praças, cabos, soldados, não. Lá em cima, o déficit é de R$ 160 mil por cabeça por ano. Uhum. E o Bolsonaro agravou isso. Então, repare uma coisa, e aí veja bem, eles também não querem que um cara como eu chegue com essas verdades na presidência da República. Os outros se renderam, porque são poderosíssimos, eu sei que são poderosos. Candidato, para a gente concluir um pouco essa questão da economia, né, mas que, como o senhor falou, é extremamente importante, a gente sabe que o problema da inflação, ele é mundial, mas que ele diminui muito o poder de compra. Tem até ouvintes mandando mensagem aqui, o Bruno Henrique de Mauá, falando qual é o seu plano de governo para que a gente possa deixar de ir no mercado e gastar R$400 para comprar meia dúzia de produtos. O senhor tem um plano efetivo para lidar com essa questão da inflação? Primeiro eu me apresento, eu sou ex-ministro da Fazenda que ajudou a fazer o Plano Real, que está sendo morto, está sendo assassinado, está sendo sabotado pela tragédia de incompetência. Segundo, a gente não resolve um problema se a gente não entender a causa dele. Então você repetiu o que uma certa elite brasileira, você não tem culpa disso, está repetindo para absolver o Bolsonaro e os erros graves de condução da política econômica brasileira, de que a inflação é um problema mundial. Ok. Mas que tem seus agravantes internos, obviamente. Há um problema de pressão de preços de fora para dentro, agravando o problema. Mas o problema da inflação no Brasil chama-se governo. E a gente decompõe. Então, quando você olha, os preços subiram por quê? Primeiro preço que subiu, combustíveis. Então, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel, que está entranhado no preço de tudo, porque está no frete do caminhão que leva a comida, que leva a carne, que leva o remédio. O governo administra uma política de preços absolutamente criminosa, dolarizou os custos da Petrobras e, ao invés de produzir gasolina aqui, está diminuindo a capacidade de produção do Brasil, importando do estrangeiro em dólar, tudo na base da propina. Cheguei lá na presidência da República, muda imediatamente. Chamarei o Conselho de Administração da Petrobras e vou considerar que o preço da gasolina para o brasileiro será os custos de produzi-la, mais um lucro razoável.
O que é o lucro razoável? Já estudei também. As petroleiras globais têm um lucro de 6% ao ano. A Petrobras está com um lucro de 38% ao ano nas costas do povo brasileiro e da dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha. Por isso, muda rapidamente, porque isso é. Então a inflação começa a se decompor. Qual é o outro componente da inflação? Energia elétrica. Que o governo é que determina. E o governo agora está subindo taxa de juros a pretexto da inflação. Olha, a gente precisa ensinar o povo brasileiro, ajudar o povo brasileiro, porque essa lambança de carisma, Chico, Manel, Maria, isso é tudo para enganar a gente. Veja bem, quando a gente aumenta a taxa de juros para diminuir a inflação, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, tem muita gente podendo e querendo comprar coisa demais e as coisas não tem tantas, então tem um excesso de leilão, os preços sobem, porque tem muita gente podendo comprar. Isto é mentira. O Brasil está com a pior demanda das famílias da história. Pudera, maior desemprego da história, renda em depressão violenta, informalidade a mais grave da história, a demanda despencou, o investimento do governo é o pior da história. E por que eles aumentam a taxa de juros? Só para aumentar a rentabilidade do baronato financeiro. Caímos de novo nos donos do Brasil. Como é que a gente baixa preço disso? Os administrados pelo governo, como eu estou dizendo aqui. É preciso desindexar a energia. Isso é uma coisa que a gente lá no Plano Real já tinha planejado. Eles rasgaram tudo isso. Por quê? Porque entregaram as distribuições de energia para os estrangeiros e essas agências reguladoras, salvo exceções, viraram antro de ladroeira e de suborno contra o povo brasileiro. Então você tem a energia mais limpa e barata do mundo, que é a energia de base hidráulica. Por regra, salvo Belo Monte, Giral e Santo Antônio, que são recentes, o resto das hidroelétricas já amortizaram os seus custos de investimento. Portanto, a tarifa de energia devia estar caindo no Brasil. E ela está subindo. Por quê? Porque eles indexaram ao dólar. É tudo assalto ao bolso público. Agora, a gente teve um efeito climático esse ano também que contou, né, para a produção das hidrelétricas. Conjunturalmente, né? Sim, mas se você tirar do dia a dia e olhar os problemas como eu procuro fazer, a tarifa de energia elétrica no Brasil subiu 200% acima da inflação. 200% acima da inflação numa hora em que os custos de amortização das hidrelétricas já devia estar sendo abatido. Por quê? Porque o modelo de gestão indexou ao dólar. E nós temos um desequilíbrio grave nas contas em dólar do Brasil com o estrangeiro. E a nossa moeda, quando o Bolsonaro tomou posse, era R$ 3,70 para comprar um dólar. E agora é R$ 5,40, R$ 5,50, chega a R$ 5,70 para comprar o mesmo dólar. O que é que aconteceu? Mudou o custo de produção de Itaipu? Não. Mas eles entregaram para as distribuidoras estrangeiras, não é, nesse modelo imprudente. Eu nem sou contra a privatização, mas quando você privatiza um monopólio, a regulação tem que ser muito eficaz e muito honesta, senão cai no suborno e no assalto ao bolso popular. De novo, eles me odeiam, porque eu vou acabar com essa farra, vou desindexar as tarifas brasileiras, será extinto o IGPM e haverá uma estrutura de apuração de custos que seja séria, que remunere correta e decentemente o capital empatado ali e o serviço, porque eu nunca tive vocação para demagogo. Eu tenho vocação para bom administrador. Então, veja, agora tem um terceiro componente da inflação. Você me interrompa, Michele, se eu estiver sendo exagerado. Mas são os alimentos. Então, repare, a maior produção de proteínas animais e vegetais do mundo é feita pelo Brasil. Por que a carne explodiu 60%, 70% de preço, o feijão subiu, explodiu? Tudo bem, aí tem um dia a dia, tem ali uma estiagem, não sei o que tal, mas não. De novo, é governo. O que está acontecendo com a produção de alimentos no Brasil? Nós, brasileiros, por prostração ideológica, por corrupção política, destruímos a nossa estrutura de armazenamento, estoques reguladores e política de preços mínimos para a agricultura e para a pecuária. E aí você tem um grande comprador de comida lá fora, tipo a China, que paga em dólar. E o agricultor lá do interior de Tocantins, o pecuarista do interior de Tocantins, não quer nem saber se a população vai roer osso, vai morrer de fome. Se tem alguém pagando pela carne que ele produz em dólar lá fora, meu irmão, ele ensaca e manda. Quem é que tem que consertar isso? É o governo. Como o mundo inteiro faz. O mundo inteiro faz. Então, como é isso? É assim, eu vou reestruturar a política agrícola e de comércio exterior, vou reestruturar a política de estoques reguladores e de preços mínimos.
Quando o produtor é explorado pelo atravessador no auge da safra, porque ele não consegue armazenar, porque ele não consegue conservar, o governo compra. E hoje em dia você tem ferramentas que não precisa nem comprar fisicamente, você compra mercado futuro, enfim, tudo isso a gente precisa trazer para o Brasil. E aí você guarda isso na entre-safra, ou quando o chinês entrar bombando, comprando, o governo brasileiro desova no mercado interno. A Argentina chega a fazer imposto de exportação. Eu não acho que nós precisamos chegar lá. Mas se eu estou dizendo para vocês que o IPTU de São Paulo paga por mês, o que o Imposto Territorial Rural do grande latifúndio do agronegócio paga por ano no Brasil inteiro, tem uma coisa errada aí. E eu vou começar a abrir esse bloco, candidato, com uma pergunta do nosso colunista, o Heródoto Barbeiro, que todos os dias está com a gente aqui no Tome Nota, que aborda um pouquinho essa questão política e como o senhor se encaixa nesse cenário, e ainda mais hoje em dia tão polarizado. Vamos ouvir. Olá, pré-candidato Ciro Gomes. Ciro, eu acompanhei o seu discurso de lançamento da sua pré-candidatura e até prestei bastante atenção. Fazia tempo que eu não ouvia alguém do PDT lembrar o nome do Leonel Brizola, que aliás foi fundador do partido, do PDT. O Brizola era um homem de esquerda, o PDT um partido de esquerda. Você é um candidato de esquerda. E às vezes as pessoas ficam meio confusas entre direita e esquerda. Então a minha pergunta para você é o seguinte: para que o público geral possa entender, explica para a gente o seguinte: o que é exatamente esquerda? Excelente pergunta, Heródoto. Um forte abraço a você, que me conhece já há muitos anos. Enfim, esquerda e direita são conceitos que nasceram ali no parlamento francês, na sequência da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Então ali, quando acabou a Revolução Francesa, que derrubaram o absolutismo e estabeleceram ali um regime da democracia dita burguesa, os girondinos se sentavam à direita nas cadeiras do parlamento e os jacobinos se sentavam à esquerda. Quem eram os girondinos? Eram os comerciantes, eram os ricos, eram as pessoas filhas de famílias mais importantes, né? E à esquerda se sentavam os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Era a turma mais quente, que queria reformas mais rápidas, que queria um caminho mais de solidariedade aos mais pobres, aos sans-culottes, que eram como eles chamavam lá, enfim. E daí vem para o mundo essa história de esquerda e direita. Com o passar do tempo, a Revolução Soviética deu uma característica muito, eu acho que eu posso dizer, grosseira a esse termo. Porque estabeleceu-se uma ditadura de um partido único e o marxismo-leninismo dizia isso. Então, de repente, a esquerda passou a ser o regime comunista em que, inclusive, matança de milhões de pessoas se justificava em nome da causa revolucionária. Na sequência, ficou esse estigma e a direita se enraizou na ideia da liberdade econômica e das liberdades políticas. E o embate moral político, de valores, acabou sendo vencido, por aspas, pela direita, na medida em que ninguém mais no mundo defende partido único, a não ser o Lula, que gostaria que todos os partidos fossem destruídos e ficasse só o PT para ele mandar e desmandar sem ter que dar explicação a ninguém. Isso eu estou brincando, mas é o que está na cabeça dessa gente. Eu sou do outro lado, eu sou um camarada que compreendo que em matéria de costumes políticos, a liberdade é tão gravemente importante quanto o ar que respiramos. Em matéria de gestão econômica, a iniciativa privada já provou que é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Portanto, eu estou noutra, eu não estou nessa estupidez do século XVIII, do século XIX e tal. Porém, eu concordo, não é, que existe a propriedade privada, porque ela é um elemento essencial ao progresso da humanidade, e em nenhuma hipótese eu admito que a vida, que a nossa organização, que a disputa pelo poder não se dê de forma plural, em que todo mundo tenha liberdade de expressão, cada um se apresente, diga o que quiser e bem entender e volte para casa sem ser reprimido, e que o voto de cada cidadão seja igual, o rico, o pobre, o branco, o preto, o migrante, todos possamos votar por igual, que são as virtudes, estou resumindo aqui, aquilo que se convencionou, inclusive, chamar de direitos humanos, que também no Brasil está traduzido como proteção de bandido. Não tem nada a ver. Direito humano é o direito, por exemplo, do cidadão ir e vir sem ser assaltado. Mas a gente volta a esse debate noutra hora. Porém, segue sendo para mim dramaticamente, vamos dizer, moralmente inevitável que a gente não tenha solidariedade com os mais pobres.
que o Estado Nacional, especialmente o Estado Nacional brasileiro, não seja responsabilizado por promover o desenvolvimento, por promover a superação da miséria, da desigualdade, por combater a violência, a ignorância, a doença. Por quê? Porque a iniciativa privada não sabe fazer isso e nem é justo que ela seja chamada a fazer isso. E deixa eu dizer ao ouvinte da Nova Brasil, neste país, 5 pessoas, apenas 5, os dedos de uma mão, concentram a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não há nada tão selvagem em qualquer lugar do planeta Terra. E eu preciso, então, assumir a responsabilidade de distribuir melhor o produto da riqueza que todos nós produzimos trabalhando. Ciro, portanto, aqui o desenho é de centro-esquerda, que é o que se convencionou chamar. E aí, em matéria de costumes, por exemplo... Uma esquerda moderada? Ou você não gosta desse termo? Centro-esquerda mesmo, centro-esquerda mesmo. Por quê? O que é isso na prática? É assim, essa esquerdinha que perdeu a noção, depois que perdeu o norte com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, se refugiou numa pauta identitária. Pega questões que são importantes, a questão dos negros e a discriminação e o preconceito racial, a questão das mulheres, a questão das comunidades LGBTQI+, que sofrem, são o lugar que mais mata gente por identidade de gênero, é o Brasil. E eles pegam essas questões que são graves e substituem no debate político a luta pela mudança, ou seja, ele não mexe em juros, não mexe em sistema de imposto, não toca nos barões, nos ricos, e ficam parecendo que são solidários com a causa dos discriminados, copiando uma espécie de esquerdismo infantil que o Lenin dizia, não o Lenin, o nosso extraordinário compositor e poeta, mas o Lenin russo. Né? Pois bem, eles ficam dizendo, e aí colidem com a moral popular. Eu estou noutra, eu acho que organizar a família, não é? Educar os filhos, é tarefa que o governo deve entrar o mínimo possível. Não é? Que a gente tem que proteger a liberdade religiosa, proteger a família, que é a célula máter da organização da sociedade, embora, para mim, eu considero como Lulu Santos, o nosso belo poeta, justa toda forma de amor. Né? E eu acho que o Estado tem que garantir essas liberdades, a respeitar a diferença, a diversidade, mas só até aí. E na economia não, na economia eu quero cobrar imposto dos mais ricos e fazer uma escola pública decente, uma saúde decente e uma oportunidade de trabalho decente para a maioria do povo que hoje não tem. Ciro, eu queria te perguntar, são 7h39, aqui no Nova Manhã a gente está entrevistando o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. Ciro, como é que estão as negociações, o que você tem pensado sobre a escolha do seu vice ou da sua vice? Nesse momento, meu caro Mauro, você tem muito bastidor e muita fumaça, muito pseudo-fato, muito tentativa-erro na imprensa. O meu estilo é mais bastidor quando se trata desse assunto. Por quê? Vou ser humilde para começar. Eu sou um penetra nessa festa de grandes, né? Tenho clareza disso, né? Se depender dos grandes, a eleição vai ser resolvida no grande conchavo que estão produzindo aí, em que todos os candidatos se comprometem com o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política. E segue o samba até que o Brasil seja destruído como nação, como eu acho que está sendo. E eu quero explicar isso, quer dizer, meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante foi inventado pelo Fernando Henrique, praticado pelo Lula, praticado pelo Michel Temer, praticado pela Dilma, praticado pelo Bolsonaro. As pessoas são diferentes, as bandeiras, a cor da bandeira, a retórica, o discurso, tudo diferente. Mas na substância, o cartel financeiro, a transferência de dinheiro, a política de juro alto, a política de manipulação da taxa de câmbio para fins de eleição, é rigorosamente a mesma, rigorosamente a mesma. E isso fez com que o Brasil, que era um país que crescia 6,7% ao ano entre 1930 e 80, passe a crescer 0 entre 2010 e 2020. E ao crescer 0, 2 milhões de garotos chegam por ano querendo uma oportunidade para trabalhar, 2 milhões por ano, e as máquinas estão trocando gente, né, por processos automatizados, robotizados, e os algoritmos e os 5G estão chegando e destruindo os empregos, tal qual os conhecíamos da Revolução Industrial para cá. Tá bem, mas o que tudo isso tem a ver com as negociações para a sua vice? Não, eu estou lhe dizendo, você tem razão, eu não vou... Então veja, eu estou procurando fazer com que a minha negociação seja feita em cima de uma corrente de opinião. Por isso que eu volto a discutir esses assuntos. Por quê? Porque os partidos políticos estão dominados por interesses pragmáticos. Então o cara olha para a pesquisa diz que o Lula já ganhou. Então é impressionante. Vai para lá o Boulos e o Alckmin. Falando aqui de duas figuras. O que é que o Boulos tem a ver com o Alckmin?
O que pode sair daí de política para o povo? Sabe? A não ser o poder pelo poder, para deixar uma crise depois, porque é uma briga apalavrada para amanhã. Eu tô noutra. Então, o que eu vou fazer? Estou conversando, eu tenho conversado com a Marina para falar no que está especulado, tenho conversado, enfim, com o DEM, que agora tem um constrangimento porque está indo para o tal União Brasil, e aí já fica complicado. Eu tenho conversado com o Kassab, quer dizer, estive na casa dele outro dia, porque eu quero montar uma aliança. Eu tenho conversado com a Rede, que é da Marina, já falei, e o PSB, que é hoje um partido que está sendo manipulado de fora para dentro pelo Lula e que está lá, eles estão tentando administrar, mas o Márcio França é um companheiro que eu quero, falando aqui de São Paulo, nós estamos mais assim... Eu tenho muita amizade, Beto Albuquerque, no Rio Grande do Sul, Casagrande, governador do Espírito Santo, né, o Hollenberg, ex-governador do Distrito Federal. Essas são as minhas tratativas. MDB também? O MDB não, porque ele primeiro tem uma candidata que eu tenho muito respeito. Atenção, Brasil, preste atenção nesta senhora senadora Simone Tebet. Ela pode ser uma adversária importante minha, mas ela é diferente também dessa turma toda aí. Então, mas se aliar a ela não seria uma estratégia? Seria, mas a burocracia do MDB jamais permitirá, porque ela já está comprada pelo Lula. Agora... Sabe, Renan Calheiro, Eunício Oliveira, Michel Temer. Né? A burocracia. Renan, vamos dizer os nomes, é o meu estilo. O Lula já está agarrado com Renan Calheiros, com Eunício Oliveira, com Michel Temer, com toda essa gente, já está agarrado com eles todos. E o risco que a Simone Tebet tem é de que essa burocracia deixe ela no meio do caminho. Agora, espero que ela tenha sorte, que será uma contribuição importante para o debate brasileiro. Candidato, ainda falando sobre essa articulação para vice, o senhor já demonstrou interesse, né? Elogiou a Marina Silva e tal. Só que uma das críticas, não só dela, quanto de boa parte das pessoas com quem eu converso, é o senhor ter contratado o marqueteiro João Santana para sua campanha, que foi condenado, já cumpriu prisão, esteve envolvido nos esquemas lá do PT, do Petrolão. O senhor aceitaria, por exemplo, abrir mão do marqueteiro para ter Marina Silva como vice? Como o senhor vê essas críticas em relação à contratação dele? Eu vejo com naturalidade e com humildade, eu explico. Primeiro, o contrato é do meu partido. Eu não tenho recursos nem nada pessoalmente para fazer contratação. O meu partido, o PDT, tem um contrato. Segundo, o João Santana é um prestador de serviços. Ele nunca foi condenado por corrupção. Até o Sérgio Moro, na sua arbitrariedade, absolveu, declarou ele inocente de qualquer ato de corrupção. O que ele foi condenado, e evidentemente, se todo mundo que fez o mesmo que ele fez, que é receber pelo serviço que de fato prestou para um partido político como o PT, por fora, fosse condenado no Brasil, nós teríamos 100% dos marqueteiros, praticamente, vou admitir que haja exceções, na cadeia. E ele já pagou. Ninguém defende punição perpétua para ninguém. Então, o João Santana é um cidadão absolutamente respeitável, cuja acusação foi de natureza contábil, recebeu por fora, digamos assim, por um serviço que de fato prestou. E ele é um artista extraordinário, e hoje para mim é um grande e querido amigo, que dá forma ao meu discurso. Para ver se o João Santana está aqui dizendo, fala mal dos banqueiros. Ele diz para mim, modera... e não sei o que e tal. Portanto, quem condena o marqueteiro, sabe, tá dispensando o responsável político. Na minha campanha, tudo que eu falar, eu sou o responsável. Eu não posso, por covardia, acusar o camarada que faz a filmagem do meu discurso como responsável por isso. E nesse sentido, eu tenho tentado explicar aos companheiros que trazem esse assunto para mim. A Marina, ela mesma nunca me falou. E eu acredito que ela sabe que o tamanho do problema brasileiro transformaria isso numa coisa muito pequena. Não é tamanho a grandeza da tarefa, porque eu não estou convidando a Marina, como não convidei ainda, nem convidarei se eu não sentir que ela se sentiria honrada com isso, porque ela tem todas as qualidades para ser ela mesma presidenta, candidata a presidente da República. Porém, eu acho que a autoridade, não é, com que eu tenho que me apresentar ao povo brasileiro não me permite barganhar coisas menores. Ciro, a gente tem uma pergunta da nossa companheira de Brasília, Rosiane Kennedy. Até hoje, pelo menos desde a redemocratização, nenhum presidente conseguiu governar sem o Centrão. Se eleito, qual será sua relação com esse grupo político? Reparando historicamente com todo... Peraí, candidato, só para complementar, que estão vindo muitas perguntas nessa linha, então só registrar, a Tânia, por exemplo, é uma ouvinte nossa, que ela se diz aqui uma brasileira carente por esperança, e ela fala como acreditar em tudo isso que o senhor está falando, sem ter que costurar os alinhavados ali do poder e partidos, diz ela.
Isso é um momento importante da nossa conversa hoje pela manhã, porque depois que as pessoas veem que há solução, acha o dinheiro, acha a beta, acha não sei o que, as pessoas caem nesse ceticismo. Ah, mas e os políticos? Ainda ontem o William Vac na CNN teve, mas todo mundo fez. Primeiro, não é verdade. Olha que maravilha, eu vou recuperar o que o Fernando Henrique e o Lula fizeram questão de apagar na memória do povo brasileiro, que houve um presidente da República no Brasil, recente na história do Brasil, que não governou com essa gente. Chama-se Itamar Franco. E mudou a história do Brasil. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O Itamar Franco não negociou com essa canalha. E saiu pela porta da frente, fez o plano real. Isso não quer dizer que é simples nem trivial. Agora, qual é a minha proposta? Deixa primeiro eu dizer que eu não sou nenhum, digamos assim, recém-chegado no estabelecimento mal falado, que é a política brasileira. Eu tenho, para o bem e para o mal, a mais consolidada experiência entre todos os possíveis candidatos. Não é elogio em boca própria, eu estou apresentando o meu currículo com toda a humildade para pedir uma oportunidade de mudar o Brasil ao povo brasileiro. Então veja, eu fui com 25 anos deputado estadual de oposição. Depois eu fui com menos de 30 deputado líder do governo revolucionário do Tasso Gereissati no estado do Ceará. Aí chamam de coronel. Nós derrotamos 3 coronéis e mudamos radicalmente a velha política, né? E dali para cá o Ceará é o estado melhor administrado do Brasil, é o maior investimento por cabeça do Brasil, temos 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, temos a melhor rede pública de saúde do Brasil, sendo um estado muito pobre. E crescemos consistentemente, desde então, acima da média brasileira. Eu não estou falando isso senão para mostrar que é possível. Então vamos lá. Eu fui prefeito e lidei com a Câmara de Vereadores, que tinha 41 vereadores e o meu partido tinha 5. Governei praticamente com unanimidade. Eu fui governador e governei com 46 deputados estaduais na Assembleia, praticamente por unanimidade. E eu fui eu mesmo o deputado federal mais votado do Brasil. Sabe o Bolsonaro? Foi meu contemporâneo na Câmara Federal. Sabe o Ciro Nogueira, do Centrão, que está lá sentado na Casa Civil, dando as cartas? Foi meu colega. E acabamos tendo afetos pessoais e relacionamento. Conheço todos eles, sei bastante bem onde é que as andorinhas dormem, sei como é que funciona. E qual é o grande problema brasileiro? É uma lógica de impasse entre um presidente que quer fazer algumas coisas, como aquelas que eu anunciei aqui, e um Congresso Nacional que se elege comprometido com a agenda do povo, emprego, salário, educação, saúde, violência, etc, etc, mas que depois da eleição vai para Brasília e é preso dos lobbies, dos grupos de pressão, do tráfico de influência, dos poderosos que mandam e desmandam no Brasil. É simples de ver, 100% do debate diz que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Eu não conheço uma pessoa que diga, não, o Brasil tem um sistema tributário muito bom, não precisa mexer nele. Mas isso é mentira, estão mentindo para o povo, porque chega lá não mexe em nada. Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro faz do Brasil um paraíso fiscal dos super ricos e cobra de quem não tem força política depois da eleição. Eu vou avançar. Diga. Não, só queria saber se o senhor faria uma reforma ou faria ponto a ponto, como o senhor já detalhou aqui. Reforma. E aqui começa a chave da resposta. Primeiro, encher o saco dos jornalistas e dos eleitores com propostas. Por quê? Porque ao invés de você votar no Lula, carisma, cheio das piadas, disse ontem que ele é um político tão hábil que se um camarada chegar para contar uma piada que ele já conhece, ele faz de conta que não ouviu ainda. Todo mundo adora essa pseudo-sabedoria, que nada mais é do que a apologia da ignorância que ilumina ou, vamos saber, nevoa o debate brasileiro. Ignorância nunca foi conselheiro bom para nenhum país, muito menos um país que está numa situação grave como essa. Voltando ao tema. Então, propor para que o povo, ao votar em mim, dê a esse voto um conteúdo plebiscitário de natureza programática, de maneira que o deputado, quando se eleger, e aí, parênteses, qualquer deputado e senador que o povo votar, é com eles que eu vou negociar. Temos logo clareza. Até o Sérgio Moro, como se fosse inventar um país para ele ser o ditador, o imperador, e não vai negociar. Eu não. Eu quero dizer ao povo brasileiro, não é que quem o povo brasileiro eleger, eu tratarei e negociarei. A diferença é o que eu vou negociar e como eu vou negociar. Vou adiante aqui na proposta. Então, propor a ideia. Vou aumentar imposto aqui, vou diminuir acolá, vou fazer um sistema aqui, vou fazer acolá, vou fazer um modelo de educação aqui, vou fazer acolá, vou tirar daqui, vou botar acolá. Se você votar em mim, depois da pancadaria que eu vou receber, você está votando nas ideias. O deputado sabe disso e respeita. Isso já diminui muito o hiato entre um presidente reformista, que nunca tivemos. Qual foi a proposta do Fernando Henrique no auge da popularidade dele? Nenhuma.
Qual foi a proposta do Lula que mandou no Brasil por 4 mandatos? Qual foi a proposta? Pra gente dizer, o Congresso não deixou. Mentira, não foi proposta nenhuma. Se acertaram com o Centrão em nome de não ter CPI e de roubar juntos. Vamos ter clareza disso, roubar juntos. O Palocci, braço direito do Lula, fundador do PT, roubou 100 milhões, devolveu 100 milhões de reais. Isso é dinheiro. Ouvindo a conversa, o Moro trocou os pés pela mão, não julgou direito, mas o dinheirão voltou e foi roubado. Se o povo brasileiro acha que protestar contra o Lula, votando no Bolsonaro, e agora para protestar contra o Bolsonaro é votar no PT e no Lula, eu vou pedir, pelo amor de Deus, não façam isso com o nosso país e conosco mesmo. Me dê uma chance, uma oportunidade. Então, propor o que você quer fazer, para não ser um voto no Chico, no Manel, na Maria. A reforma será nos 6 primeiros meses, um pacote inteiro, vai ser uma revisão constitucional, com todos os elementos ali juntos, orgânicos, coerentes, para reconstitucionalizar a baderna que se transformou a Constituição brasileira. E ao invés de negociar só com os políticos em Brasília, eu vou redesenhar o Pacto Federativo. O que é isso? Hoje, 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Hoje, a maioria dos municípios estão quebrados. Hoje, o Bolsonaro está anunciando, o que é justo, 33% de reajuste do piso nacional de salário dos professores. São Paulo já não paga, São Paulo, o estado mais rico, e vai ser um problema sério por aí afora no Brasil, o Bolsonaro fazendo cortesia com o chapéu alheio, porque os estados e municípios, o Ceará paga, tá? Há muito tempo, São Paulo não paga, mas nós temos que avançar. Então veja, propor em troca da reforma um pacto federativo novo. O que é que tem aí para fazer com que governadores e prefeitos entrem no atacado nessa mediação, diminuindo a necessidade do tomar lá da cá ou até erradicando, como eu pretendo? É a consolidação das dívidas. A dívida dos estados e municípios juntas é 10% da dívida pública brasileira. A dívida pública, eu já disse, 6 trilhões, os estados estão devendo 600 bilhões de reais. Consolidar é colocar todas juntas, é isso? Isso, pegar o seguinte, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul são 80% dessa dívida. E elas é que estão matando. Você pega o Rio Grande do Sul, hoje não está pagando a dívida, pendurado no liminar. Na hora que a liminar cai, o Rio Grande do Sul quebra. São Paulo passou 8 meses sem pagar a dívida com a União, pendurado no liminar. Quando caiu, capitalizou para o fim. E aí você não tem que consolidar tudo isso em troca da reforma. É um grande movimento de atacado em que o presidente e os governadores e prefeitos fazem a mediação com os políticos, com o Congresso, na reforma que o país precisa nos 6 primeiros meses. Porém, a chave final são duas, se eu puder usar aqui o atentado ao português. A chave final são duas. Primeiro, há um problema desde que o Fernando Henrique introduziu a reeleição no Brasil. É que tudo que o presidente acertar a mão, os adversários acham que ele vai se reeleger. Então, ainda que não confesse, travam as iniciativas do executivo para não dar carne para gato, para não deixar o presidente ter sucesso, pensando só na politiquinha, nas eleições, etc. Eu vou propor que, se a reforma passa, eu abro mão da minha reeleição. Pessoalmente, eu já dou o primeiro exemplo e acabo com essa bandalheira da reeleição no Brasil. E chave final, vou mandar essas reformas a plebiscito, ou seja, a voto popular direto. Isso é o que vai resolver esse problema de impasse. Por quê? Porque se acertar com o Centrão é a certeza do fracasso, meu irmão. Vamos fazer aqui uma visitinha rápida, estou sendo cansativo, mas é uma aulinha de história do nosso país para a gente recuperar a esperança, para a gente se rebelar contra essa mesmice que está aí. E é isso que eu quero propor. Deu certo, o Collor governou com essa gente e foi caçado. Deu certo, o Lula governou com essa gente e foi bater na cadeia. Deu certo, a Dilma governou com essa gente e foi caçada. Deu certo, o Michel Temer governou com essa gente e saiu pela porta dos fundos sem ter nenhuma chance de candidatura. Deu certo, o Fernando Henrique governou com essa gente e nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional no Brasil. Deu certo, o Bolsonaro prometeu o que prometeu, está aí desmoralizado, vendido ao Centrão. Emparedado. Ou seja, este caminho devíamos aprender de uma vez por todas. Ô Lula, tu tem uma biografia para defender, cara. Tu vai pro poder de novo se acertando com Lira, com Centrão, com Michel Temer, com Renan Calheiros, com Eunício Oliveira. Tu vai destruir tua biografia, cara.
Ciro, muitos ouvintes perguntando sobre questão de reforma da Previdência, muitos ouvintes dizendo que a reforma que foi feita tirou benefícios de muita gente, e da reforma trabalhista também que foi feita no governo Temer. Nesse pacote de reformas que você menciona, esses dois quesitos são contemplados também? Você proporia mudanças na Previdência e na lei trabalhista? Entram com centralidade. Não é? Agora, por oportunismo eleitoreiro, o Lula está dizendo que vai revogar a reforma trabalhista. Na época, eu fiquei contra e fui vaiado na CNI, porque eu disse que era um equívoco grosseiro que estava se praticando, mesmo à luz do interesse do capitalista. Por quê? Porque jamais prosperou. Essa é talvez a minha diferença dos outros. Eu tenho eu estudo com certa profundidade e olho a experiência internacional em todos esses assuntos. E é isso, essa experiência que eu quero colocar a serviço do povo brasileiro. Jamais nenhum país do mundo prosperou introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e, pior, insegurança econômica. A economia mais competitiva, mais produtiva do mundo é a alemã. Sabe como é lá o mundo do trabalho? Jornada semanal, 36 horas. Não estou defendendo isso para o Brasil, não. Estou só dizendo que a variável custo do trabalho... Claro que há abusos, a Justiça do Trabalho brasileira passou de qualquer limite de razoabilidade, o custo de burocracia, tudo isso pode e se deve corrigir. Mas o que o Brasil precisa é de uma reforma que entenda a flexibilidade necessária, imposta pelas novidades que o mundo do trabalho está experimentando, até os nomes são em inglês, né? Home office, né? Que é o trabalho remoto, né? O trabalho intermitente, uma série de coisas. Agora você não pode... O delivery. Mas você não pode fazer o que está sendo feito no Brasil. Que a reforma trabalhista, na verdade, foi um passo de retrocesso à semi-escravidão. Semi-escravidão mesmo, porque quando um cidadão se monta numa moto, não é? E não tem nenhum direito, trabalha 70 horas semanais para levar R$2.000 para casa, ele até pode achar que nessa tragédia brasileira ele está levando alguma coisa razoável para casa. Mas são 50 milhões de pessoas que daqui 10, 15, 20, 30 anos estarão precisando da Previdência e não haverá Previdência nenhuma para essas pessoas. E nós vamos assistir o quê? Cadáveres de pessoas idosas amontoados nas ruas do Brasil? É assim que um homem de Estado deve pensar. Então é preciso não aceitar isso. Então muda tudo. Na questão da reforma previdenciária, veja como as coisas são cruéis. O único candidato em 2018 contra o PT e contra o Bolsonaro que assumia a tarefa de propor uma reforma da Previdência era eu. Por quê? Porque a Previdência Social brasileira está quebrada. Eu não disse estava, está quebrada. E ela não está quebrada por aquilo que se mente, dizendo que ela tem despesa demais. Claro que ela tem despesas abusivas. Eu acabei de falar aqui e vou repetir. Na hora da reforma previdenciária, o déficit por operário do regime geral é de R$ 1.400 por ano. O general, as grandes patentes das Forças Armadas, é R$ 160 mil por ano. Os grandes burocratas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário é de 40 mil, 36 mil reais por ano. A reforma pesou 80 de cada 100 reais de sacrifício naqueles que são a minoria, provocando o quê? Uma evasão brutal dos trabalhadores do mundo formal do trabalho. Resolveram não entrar mais porque se quebrou um contrato. O que é a Previdência? É um contrato entre gerações. Eu contribuo hoje na confiança de que quando eu precisar, aqueles que vierem depois de mim trabalhar vão pagar a minha aposentadoria. O governo quebrou esse contrato quando fez o que fez, né? Introduzindo idades mínimas impraticáveis para a demografia brasileira, enfim. Só 3 países dos 63 que eu examinei têm esse regime de repartição que o Brasil, a Argentina e a Venezuela têm. Olha em que companhia o Brasil está. Portanto, nós temos que mudar o modelo previdenciário. Agora, como fazer, a gente vendo o Brasil com a população envelhecendo cada vez mais, né? E tendo uma base menor de trabalhadores para sustentar os que estão aposentados. Essa é a chave inteligente que a gente tem que repartir com o povo. Como é que funciona o regime de repartição? Ele funciona em cima de 2 pernas. Uma alta formalidade no mercado de trabalho e uma idade, uma demografia em que a média da população é jovem. Então, quando a gente montou esse sistema, era 8 pessoas trabalhando muito tempo, dando um pouquinho, para pagar um aposentado que não durava até 60 anos. Funciona. Repartição é assim. Agora, o que é que tem? A informalidade mais brutal da história
Acabou-se, por exemplo, agora a carteira assinada, eu vou lutar obsessivamente para reformalizar o mercado de trabalho do Brasil, e essa é a reforma que nós precisamos fazer, não significa dizer eliminar a flexibilidade, é preciso chamar centrais sindicais, aliás, já estou fazendo, chamar centrais sindicais, amadurecer, trazer experts internacionais, ver os especialistas e discutir fraternalmente, sem ninguém ter medo de nada, sem ruptura, sem quebra de contrato, uma mudança cujos benefícios têm que ser sinalizados para o futuro. Não precisa fazer cavalo de pau agora, nem mentir para a população, não é? que você precisa de uma solução agora. Não precisa. O déficit existe, é crescente, mas não é assim tão inadministrável quanto faz. Como é que funciona o sistema de repartição? Muita gente jovem com carteira assinada. Hoje, 1,5 trabalhadores estão, em média, ocupados com carteira assinada para pagar um aposentado que vai até os 73 anos de expectativa de vida. É evidente que o sistema não funciona. Como é que a gente faz isso? O mundo é um regime misto, em que existe um programa de renda mínima de cidadania, ao qual vou dar o nome de Eduardo Matarazzo Suplicy, o dever de justiça, é o homem que mais visionariamente, obsessivamente tem lutado por isso, consolidando coisas que já existem. Benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, como eu falo, para dizer de onde veio o dinheiro. Então isso aí vai ser um salário mínimo para todo mundo, independentemente de poder contribuir ou não poder contribuir. Lembrando que eu vou avançar para formalizar ao máximo o mercado de trabalho e vou voltar a ter uma dinâmica de empregabilidade que o país perdeu há mais de 10 anos. Né? Em seguida, um regime intermediário que ainda será de repartição na transição, porém com um teto. Vou negociar com os trabalhadores um teto para todo mundo, uma previdência só. Militar, civil, servidor público, privado, vamos lá, é 7 mil, é 5 mil, é 6 mil, vamos negociar. E a partir desse teto, uma terceira ferramenta que é o regime de capitalização. Público, sob o controle de coletivos de trabalhadores e com regramento para onde é que esse dinheiro pode ser aplicado. É assim que os grandes fundos de pensão do mundo fazem. Por exemplo, o Brasil entrou na faixa de risco, perdeu a classificação, né, de AAA ou de AA ou AB e tal, fica proibido o fundo de pensão aplicar. Mas não é a capitalização que o Chile fez, em nenhuma hipótese, porque quais são as diferenças? Primeiro, o Chile fez privado. Segundo, o Chile, criminosamente, Paulo Guedes estava lá nisso, tirou a contribuição patronal. Olha, nenhum lugar do mundo sustenta a Previdência sem a contribuição patronal. E nós precisamos fazer essas diferenças básicas no Brasil. Candidato, a gente já está caminhando aí, né, com o nosso tempo um pouco mais curto. Eu queria fazer duas perguntas um pouco pontuais, que o senhor respondesse. Primeiro, se o senhor é a favor da contribuição sindical obrigatória, do retorno, né, da volta dessa contribuição obrigatória. E segundo, sobre aquele seu projeto que deu o que falar na eleição passada, que é aquele do limpa-nome, de você tirar o nome das pessoas do SPC, se o senhor mantém isso e de que forma isso ocorreria e até sem desestimular aqueles brasileiros que ralam e que tentam manter o nome em dia. Bom, sim, eu quero restaurar algum mecanismo de financiamento dos sindicatos. O sindicato é uma organização chata, desagradável e tal, mas ela é absolutamente imperativa, absolutamente necessária para minimizar, atenuar a brutal diferença de poder negocial entre o capital, o empresário, o dono da grana, e o trabalhador fragilizado. Mas obrigar o trabalhador a pagar não precisa isso... Veja bem, não precisa ser assim. E lembre-se que eu vou mandar essas reformas a plebiscito popular. Eu não quero... Veja bem, existem vários formatos de resolver isso. Vários formatos. Por exemplo, vamos propor aí para a Federação das Indústrias de São Paulo, para a Confederação Nacional da Indústria, acabar com a obrigatoriedade do pagamento do Sistema S. Eles pulam e não vão aceitar. E aí ninguém diz nada, está tudo certo. Quer dizer, a contribuição para o sistema patronal continua obrigatória. E a contribuição para ajudar a organizar os sindicatos, não estou dizendo que seja mandatória, mas eu vou restaurar o fluxo de financiamento dos sindicatos, porque no modelo de poder que eu tenho, haverá um grande respeito à iniciativa privada, que é um elemento essencial ao progresso da humanidade, mas acima de tudo haverá proteção à força do trabalho. Esse é o maior valor com o qual eu quero me comprometer com o povo brasileiro. No conflito capital e trabalho, eu estou com o trabalho. Nada contra o capital, mas no conflito, isso é uma clareza que eu quero deixar. Eu não vou ter a dubiedade do Lula. Vamos pegar aqui porque que eu estou falando do Lula. Não é por nada, é porque o Lula mandou no país esses anos todos e está querendo de novo ser. Agora vamos dar aqui o número. Tem um vídeo que está dizendo que o senhor está magoado com o Lula. Tem mágoa, não cabe na política. Não cabe mágoa na política. Eu ajudei o Lula a vida inteira. Magoado com o quê?
Sabe? Pois é, inclusive o senhor falou que ele não tinha... Ou é verdade ou é mentira o que eu vou dizer aqui. Então a pessoa acha que eu estou magoado, então diga, tá bom, estou magoado. Porém, veja o que eu vou dizer. Eu vou dizer que eu levantei números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que eu já ocupei, quanto dinheiro o Lula, no tempo que mandou no Brasil, transferiu para os bancos, para os banqueiros, para os agiotas oficiais do Brasil. 4 trilhões e 88 bilhões de reais. Quanto o mesmo Lula, no mesmo período, a mesma fonte, Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que eu ocupei, transferiu para os trabalhadores, para os pobres, para os do Bolsa Família. 332 bilhões de reais. 4 trilhões para os ricos, 330 para os pobres. Ok, nunca ninguém fez nada pelos pobres, todo mundo tem uma lembrança generosa de que o Lula fez muito pelos pobres. O pouco que ele fez pareceu muito. Porém, como todo mundo só faz para os ricos, ninguém ignorou, ninguém estranhou que o Lula tenha feito. Mas o Lula fez muito mais do que qualquer um. Qualquer um. Pô, então bota a causa que quiser. A causa que quiser. Eu digo que o Lula fez menos assentamento de reforma agrária do que o Fernando Henrique Cardoso. É verdade ou mentira? O que me interessa a motivação que eu tenho? Eu quero ganhar a eleição. E o Lula é um adversário. Eu considero o Moro o inimigo da República, eu considero o Bolsonaro o inimigo da República, e o Lula eu tenho, né, o respeito de tratá-lo como um adversário. Mas as pessoas querem o quê? Que eu fique aqui dizendo o quê? Que o Lula foi perfeito? O Lula traiu a causa. O Lula vendeu o Brasil a esses banqueiros. Percebe? 5 bancos controlando 85% das transações financeiras. Não foi a direita nem o Bolsonaro que fez, foi o Lula. Candidato, rapidamente. Sabe, renúncia fiscal de salmão, de carro locado, de filé, isso não foi o Bolsonaro, foi o Lula. O Bolsonaro não mudou nada. Sim. Quem acabou com a tributação sobre os super ricos no Brasil foi o Lula e o Fernando Henrique. Ou isso é verdade ou mentira. O candidato, rapidamente, limpa nome continua no seu plano de governo, Sim, por uma circunstância. Eu estou falando que o Brasil precisa voltar a crescer. Crescer não é consequência de conversa fiada de político. Tem 4 motores que fazem a economia crescer. Os 4 estão enguiçados no Brasil. Então eu quero consertar os 4 motores. Primeiro motor, o consumo das famílias. Quando o país cresce, 60% do crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser brilhante, economista, para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Se o comércio contrata mais da indústria, a indústria contrata mais gente para produzir, né, compra mais matéria-prima e a traquitana da economia gira. De onde é que vem o consumo das famílias? Vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. Onde é que eu posso meter uma política pública? No crédito. 72 de cada 100 famílias que estão nos ouvindo agora estão endividadas no Brasil. 63 milhões e 700 mil estão humilhadas no SPC. Por exemplo, o Lula passou 42 bilhões de reais de dinheiro público para o bolso dos empresários da educação privada, criou os maiores conglomerados de educação privada do mundo, no Brasil, e nós temos aí com mais de 1 milhão de garotos inadimplentes no SPC, começando a vida, devendo 70 mil reais. Percebe? Essa é a diferença do que eu quero discutir. Então, o que é que eu posso fazer? Olha, para um pouquinho. Isto é um novo regime de escravidão. Eu vou fazer uma coisa que é trivial e a gente faz no Ceará todo mês. Se você olhar agora no Google, quem puder, não tiver no carro, quando chegar em casa, olha, qual é o desconto que o Serasa dá, avulso, sem ninguém ajudar, para o endividado que queira arrumar a sua vida? Aqueles feirões, o senhor 90% diz assim. De desconto. Se eu botar o governo, quanto é esse desconto? Vamos aceitar que seja só 90%. Eu estudei a dívida. A dívida é 4 mil reais, a dívida média. Se eu descontar 90% dessa dívida, 9 vezes 4, 36, eu estou falando que eu vou reduzir a dívida a 400 reais por pessoa, em média. Como é que eu faço? Eu pego, o povo não tem 400 reais, eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tiro do cartel dos bancos e vou fazer o Banco do Brasil e a Caixa Econômica refinanciar, emprestar, não vou dar dinheiro para ninguém não, emprestar. Só que aqui vai ser, em vez de juro de 300%, vai ser juro de 15%. Aqui, em vez de ser da mão para a boca, 60, 90 dias, eu vou fazer em 36 vezes. E aí eu transformo a prestação e faço em paralelo um grande programa brasileiro de educação financeira para ensinar para as pessoas como é que elas estão sendo roubadas nas letrinhas pequenininhas quando ela assina ou bota o dedo no contrato de crediário ou pelas agências públicas que estão fazendo aí. Simples de fazer. Sabe por que partiram para a desmoralização? Porque no fluxo essa dívida foi inflada por juro, correção monetária, multa, taxa de permanência. E se essa montanha de gente pagar por mês um pedacinho, os bancos enchem muito seu caixa de dinheiro. E eu vou acabar essa mamata.
O que o senhor pretende fazer? A gente vê muitos órgãos de fiscalização, órgãos públicos que estão realmente sendo desmontados, sem investimento. Como o senhor vê isso e o que o senhor pretende fazer? Eu vejo com grave preocupação. E o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, necessariamente, é um projeto de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque não há opção fora disso. Não é uma questão de, vamos dizer, de novo, de identitarismo, em que o bicho grilo cuida do calango e o outro lá, responsável por não deixar faltar energia, propõe... Não é nada disso que está deformando o debate no Brasil. Então vamos ao que está proposto no meu projeto. Primeiro, vamos nos assenhorear do território, que hoje é absolutamente entregue às baratas, para não dizer ao genocídio de populações tradicionais, à destruição de biomas sensíveis, à mineração discriminada, que outro dia meteu 2 meninos em Yanomami dentro de uma draga ilegal e morreram naturalmente, enfim. Primeiro, vou determinar um censo geográfico que o país não tem. Então esse censo geográfico, com riqueza de detalhes, com toda a ferramentaria tecnológica moderna, sensoriamento remoto, satélite, etc., vai identificar biomas, mananciais, recursos hídricos, enfim. Com isso eu terei uma base para fazer a mais importante ferramenta de desenvolvimento sustentável para um país com as características do Brasil, que é o zoneamento econômico e ecológico. Por quê? Porque o Brasil tem uma contradição profunda. 40 milhões de nacionais, irmãos nossos, foram chamados nesta geração ou na geração antecedente a essa para ir para a Amazônia, integrar para não entregar, era o ditado dos... E a condição para essas pessoas terem o título da terra era provar para o Inca que desmataram. E de repente, sem ninguém dizer para eles por quê, nem como, nem o que eles teriam que fazer de novo, virou banditismo de alta periculosidade em que eles não entendem. E eu lhes dou muita razão no adjetivo. Eles não entendem como é que matar uma pessoa é crime afiançável e cortar uma árvore, mesmo morta, de mogno, sem licença, é crime inafiançável. Eles não entendem isso. Por quê? Porque o Brasil decide muito das coisas de si mesmo nesse ambiente até bem intencionado, que é o eixo São Paulo, Rio, Brasília. E não consulta a comunidade. Então a ideia de um zoneamento ecológico, econômico, ecológico, vai dizer o seguinte: aqui pode, aqui não pode. Ex ante. Então, onde puder, o licenciamento sai daquela burocracia infernal que não diz que sim nem que não e que inviabiliza. E onde não pode, trata-se desse elemento que você falou. O Estado brasileiro, vamos dizer, é uma piada. É uma piada. Deixa eu dizer, para a grande nação de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem 11 mil Polícia Federal. A instituição encarregada de combater o crime dos grandes, dos políticos, o narcotráfico, o contrabando de armas, tem 11 mil homens, 1/3 da Polícia Militar do Ceará. Isso não é por acaso, é para garantir a impunidade. Isso é um esforço estratégico de elite e a esquerda, dita petista, foi ao poder e não fez nada. O senhor aumentaria em quanto? Nós temos que avançar para fazer um plano idealizado. Assim terá, o método do projeto é esse. Nós vamos idealizar que país nós precisamos ter. E vamos anunciar as etapas que o país vai cumprir em prazo limite de 30 anos. O padrão é a Espanha. Eu escolhi a Espanha porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre dos países da Europa. E os indicadores de qualidade de vida e de desenvolvimento humano da Espanha seriam revolucionários se acontecesse no Brasil e são praticáveis. E eu então estou estabelecendo uma meta de 30 anos com indicadores objetivos. Então, matrícula por aluno de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil tem 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, já com esta picaretagem, salvo exceções, de arapucas que custam uma fortuna, paga com fiéis ou ProUni, que é o grande esquerdismo do PT, pagar com dinheiro público vaga privada, o dinheiro passa imediatamente para o bolso do empresário, e quando o cidadão se forma, 82% dos meus colegas formados em Direito vão fazer o exame de ordem e não passam. Vai mudar tudo isso. O Brasil, um país dessa estrutura, desse tamanho, importar médico de Cuba, porque ninguém mexeu na formação, nas residências. Eu vou criar uma carreira de Estado, de saúde, de médico, e vou fazer uma revolução na formação de médicos, e que o Brasil vai fazer de maneira que nem um promotor. O promotor, jovem, talentoso, se forma aqui na USP, e ele vai, no São Francisco, mas ele vai trabalhar lá no interior para começar a vida lá. E o Estado paga para isso, para ele, e ele tem uma progressão na carreira até um dia poder chegar procurador da Justiça na capital. Vou fazer isso com a saúde. Enfim, essa estruturação toda são os prazos. Mas eu quero voltar à questão do meio ambiente.
Então, na questão do meio ambiente, nós precisamos fazer um grande trabalho de reconversão econômica, cuja premissa, vamos dizer, simbólica de um conceito mais complexo, é mostrar para o povo que trabalha, que maneja a Amazônia, que a floresta em pé vale muitos bilhões mais do que ela derrubada para a monocultura ou para o pastoreio. Recuperar solos degradados, praticamente o estado do Pará inteiro hoje já foi desmatado e tem parte substantiva do seu território com solos degradados. Recuperar a degradação desses solos vai desestressar a floresta para frente. E aí você tem coisas que a gente tem que discutir. Por exemplo, a Finlândia está lá perto do Polo Norte. Você planta um pinus ou um eucalipto na Finlândia, demora 30 anos, 35 anos para ele ficar em ponto de corte. A Finlândia domina 8% do mercado mundial de papel e celulose, cuja matéria-prima é isso. No Brasil, você planta uma essência dessas quaisquer, em 6 anos ela está em ponto de corte. Mas há uma restrição grave à monocultura, que eu compreendo as razões. Mas você pode fazer isso manejando. Eu descobri uma essência, o Giovanni Queiroz, não sei se vocês estão também no Pará. Giovanni Queiroz é um companheiro, um amigo meu, que está plantando uma essência chamada Taca, que veio da Malásia, que pode chegar a $4.000 um metro cúbico. E ela se deu muito melhor na Amazônia. Por que a gente não vai fazer isso, não é? Devagar, reconvertendo, com os cuidados devidos, mas isso demanda uma estrutura de capacitação tecnológica, de capacitação gerencial, de financiamentos compatíveis com os prazos, mas essa reconversão das atividades produtivas da Amazônia, não é o que está na base vamos dizer, da mudança dessa ação predadora, mortal, porque o Brasil hoje vai sofrer, já crescente, restrição de um neoprotecionismo de base ambiental. Então você tem restrições importantes, e a China está muito magoada com os movimentos do governo Bolsonaro, habilitou 26 frigoríficos norte-americanos. Então o Brasil já vai deixar de ser o grande provedor de carnes para a China, e a China já transformou a Argentina no principal parceiro na região. Se nós não acordarmos e acordarmos o agronegócio brasileiro, a Europa não nos deixará continuar com essas práticas, e o grande comprador vai crescentemente também, para atenuar suas tensões com os americanos, estabelecer relações com o mundo rural americano, que é o nosso grande rival no mundo das commodities e das proteínas. Bom, o senhor respondeu a Cláudia de Londres, que falava sobre essa questão ambiental também. A gente tem agora só Londres, que chique. Os nossos ouvintes aqui estão no mundo inteiro. Minha companheira, trabalharei para que você volte para o nosso país. Ciro, a gente tem 3 minutinhos para encerrar, e eu queria te perguntar o seguinte: essa é a sua 4ª candidatura à presidência da República. Por que você quer tanto ser presidente da República do Brasil? É minha vocação. Eu me realizo lutando pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Eu decidi que não tenho nenhum apego por dinheiro, não tenho empresa, não, sabe? Eu era ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador com 36 anos de idade. As leis imorais do Brasil que eu denuncio me dariam direito a 3 aposentadorias, hoje dariam R$85 mil. Eu nunca requeri nenhum delas. Morava numa casa alugada quando o generoso povo cearense me elegeu governador. Recusei morar no palácio porque achava que os meus filhos não deviam ser criados naquele ambiente artificial de mordomias e de luxos. Por quê? Por que alguém escolhe ser bombeiro, sabe? De correr risco de entrar num fogo para salvar uma pessoa. É o que me realiza. E eu tenho sido muito generosamente abençoado por Deus. Eu fui o prefeito de capital mais popular do país. Podem pesquisar no Google. Fui o governador de estado mais popular do país. Saí com 78% de ótimo e bom. Né? Fui ministro da Fazenda, que entrava nos restaurantes de São Paulo, do Rio, debaixo de palma, porque, sabe, sempre saí pela porta da frente. Nunca respondi por nenhum malfeito moral. Nunca respondi. Recentemente, a Polícia Federal cometeu uma arbitrariedade lá em casa. O mundo inteiro veio em meu socorro, porque eu construí uma fama de brigão, de coisa, mas construí uma fama de homem honrado. E eu tenho para mim que Deus marcou para mim mudar a história do Brasil. E eu vou atrás dessa missão. A gente agradece muito a presença do candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, que passou aqui com a gente muito mais tempo do que a gente até tinha combinado. Eu agradeço por essa disponibilidade, Ciro, e volte, a gente vai ter outras rodadas aqui. Eu acho que a gente defende muito o diálogo. Quero ressaltar para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que a gente já esteve aqui no Nova Manhã
com o Sérgio Moro, o governador João Dória, que também é pré-candidato, também já esteve aqui conosco. Já oferecemos os nossos microfones ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro, à senadora Simone Tebet e a todos os pré-candidatos à presidência da República, porque a gente acredita que conhecer as propostas, dialogar, questionar é o melhor caminho para a gente construir um país melhor. Ciro, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro, a você, a Michele, ao nosso, a gente chamava de controlista, agora é operador de áudio, Ronaldo. Agradecer a todos os ouvintes da nossa Nova Brasil FM no Brasil inteiro e agradecer mesmo, porque, sabe, o que importa é isso. É chato a gente ficar falando de imposto, de previdência e tal, mas a política não pode ser uma disputa de Chico, Maria contra Manel. Ou a gente aprofunda uma discussão generosa, fraterna, respeitosa sobre as causas da tragédia social e econômica brasileira, ou nós não acharemos a solução. E eu agradeço muito a vocês a qualidade com que vocês me deram a oportunidade de falar sobre o que eu penso.